Tá gravando? Já parece que foi gravando aí? Sim, tá Sim, sim, gravando. sim, sim. Aparece no canto direito aqui da tela. Tá legal. Vamos lá, voltando. Tá aqui. Então vamos lá. Lembra que eu mandei uma videoaula, acho que o Marcelo chegou a colocar lá na página do Olímpicos, lá do YouTube, uma videoaula sobre processo de eletrização. Sim, sim. Beleza. Então, em cima daquelas aulas aí, eu montei essa apostila que foi encaminhada para vocês também. Então, vamos lá. Considere. Pega o código que aparece esse negócio aqui, que eu não quero que apareça. Tá aqui embaixo aqui que tem. Não tem não. Então vamos lá. Considere as seguintes afirmativas. Um corpo eletrizado. Um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons. Tá correto isso, pessoal? Lembra, um corpo não eletrizado é um corpo o quê? Um corpo neutro. Não. O corpo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Elétrons. É, tá, Está tá correto, correto. Sim, tá correto. tá? Nesse tipo de questão, lembra lá, tu vai logo para as alternativas, quando tu tem que analisar, porque aí tu vai eliminando as impossíveis. Então, nesse caso, eu já iria eliminar quem? A letra B e a letra C. Essas duas já Sim. estão fora, já que eu sei que a número 1 está correta. Número 2. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado e se ganha elétrons negativamente eletrizados. Também está correto, Certo. certo? Porque lembra, Uhum. nós sempre vamos trabalhar nos processos de eletrização com o movimento de elétrons, não de prótons, tá? Então isso quer dizer que um corpo ele pode ganhar ou perder elétrons, já que para ganhar ou perder prótons tu precisa de uma grande quantidade de energia. Já a troca de elétrons ela é mais simples, já que o elétron está na eletrosfera do átomo, então fica mais simples de eu tirar e colocar um elétron do que um próton. Então, se o corpo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica com um número de prótons maior. Nesse caso, ele passa a ser um corpo positivo. Se ele ganha elétrons, ele passa a ter um número de elétrons maior. Então, ele passa a ser um corpo negativo. Muito cuidado, pessoal. Um corpo positivo e um corpo negativo não são aqueles que apresentam exclusivamente prótons ou exclusivamente elétrons. Essa não é a definição. Eu posso ter, Márcio, eu posso ter? Pode ter uma situação em que eu eletrizei um corpo e ele só tem cargas positivas. Eu eletrizei um corpo, eu só tenho cargas negativas. Mas essa não é a definição de um corpo positivo ou um corpo negativo. É uma situação bem específica. A definição é que o corpo positivo ele apresenta o número de prótons a mais e o corpo negativo o número de elétrons a mais. Tá ok? Então, cuidado com algumas palavras em questões teóricas. Sempre desconfie em questões que têm assim, exclusivamente, somente, tá certo? Então, aqui nessa nossa segunda análise, ela está correta. Se ela está correta, então eu posso eliminar a letra D. Diz que a 1 e a 3 estão corretas. Não, a 2 também está correta, então eu fiquei só entre a letra A e a letra E. Então vamos lá, isso daí não teve jeito não, tive que ler todas as alternativas. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas. Tá errado. Exatamente. Né?
Os isolantes e o dielétrico, qual é a característica deles? Eles têm dificuldade de movimentação de elétrons. Mas lembra, não existe nem um isolante, nem um dielétrico perfeito, né? É. Esses corpos podem permitir a passagem de elétrons. Então, eles podem se tornar positivos ou negativos. Então, a resposta correta, Letra letra A. A 1 e a 2 estão corretas. Tá ok? Alguma dúvida até aí? Não, bem sim. Segunda questão. Duas pequenas esferas suspensas por fios isolantes estão eletrizadas negativamente e repelem-se mutuamente. Aqui nós temos, então, o princípio da atração e repulsão. Lembra lá? O que diz o princípio da atração e repulsão? Corpos de meio Cargas. Eletramente, cargas iguais. Não, cargas do mesmo sinal se repelem, cargas contrárias se atraem. Atrai. Uhum. As duas esferas são negativas e repelem-se mutuamente, então está aqui evidenciado o processo de atração e repulsão. Então, observa-se que, com o tempo, a distância entre elas diminui gradativamente. Pode-se afirmar que isso ocorre porque as esferas, através do ar, o que acontece? Elas estão negativas. Se elas estão se aproximando, é porque elas estão o quê? Se Ficando... atraindo. Se atraindo. Estão trocando elétrons? É. Vamos lá pela lógica. Qual dessas alternativas tu elimina de cara? A D? Beleza, só a D? Calma. A letra A também. E a B talvez. Exatamente. Tu elimina 3 alternativas aí de cara. O que foi que eu falei na questão anterior? Que é muito mais fácil mexer com elétrons do que prótons. A gente Exatamente. nunca vai mexer com prótons. Exatamente. Então, aonde tem próton, tu elimina. Então, a gente iria eliminar a letra A, a letra B e a letra D. Isso. Aí, vamos lá. Essas duas esferas, elas estão negativas. Como elas se aproximam, aí tu pode pensar, então, uma vai ficar positiva e a outra negativa. É uma situação. Mas vem cá, o que acontece se eu tiver duas esferas neutras? Não vai acontecer nem repulsão, nem atração. Atração. Então, elas vão se aproximar? Sim. Não. Se elas estão suspensas no ar, a gravidade vai fazer elas se juntarem uma hora ou outra. Então, Não a gravidade vai fazer se juntar, porque aqui eu tenho força atuando aqui, ó. sim. Né? Tá aqui, ó. Eu tenho uma força para cá e tenho uma força para cá. Certo. Só que depois que acontece? Eu sei Com que o tempo, a ideia são os elétrons. Aí tu imagina o seguinte. Quais foram as alternativas que ficaram? Seria. Recebem elétrons e perdem elétrons. Elétrons. Ele tá Elas estão perdendo. Eles estão se afastando mais? Não. Porque, olha lá. Então, se eles recebessem elétrons, as esferas já são negativas. Elas iam ficar o quê? Mais negativas. Mais negativas ainda. Então, tu ias o quê? Aumenta a Tu ias repulsão. aumentar a distância. Pois é. Tu não aumenta, tu o quê? Tá diminuindo. Tá diminuindo. Então, elas não podem receber, elas têm que o quê? Perder. Ao perder elétrons, elas vão se tornando neutras. E nesse caso, tu não vai ter mais a força de interação entre elas, nem de atração, nem de repulsão.
Então, ambas as esferas estão perdendo elétrons. Resposta correta, letra E. Tá ok? Alguma dúvida? Ah, tá ali na questão. Sim, sim. Bem fácil até. É A fácil. distância entre elas diminui gradativamente. Isso que matou. Não, mas aí eu estou te falando. Às vezes tu perde a questão porque tu não está lendo direito. Pois é. Entendeu? A leitura é fundamental. Né? Tu não pode perder uma questão de uma análise. Olha, por exemplo, em uma questão do Enem, tu sempre vai eliminar 2 ou 3 alternativas impossíveis. Você não tem. Pode pegar qualquer questão do Enem para analisar, tirando as questões de cálculo, porque aí não tem jeito, porque tu vai ter que fazer o cálculo. Mas questões teóricas na área de ciências, de 2 a 3 questões alternativas tu vai eliminar porque elas são absurdas. Esse aqui é um exemplo bem claro. Essa questão aqui. Pô, processos de eletrização, quem se move? Elétrons. Então, Elétrons. o corpo não pode receber prótons. Então, tá fora esse cara, tá fora esse cara e tá fora esse cara bem aqui. Eu elimino 3. Aí, vamos lá. Se elas já são negativas e eles recebem mais elétrons, elas vão ficar mais negativas. Então, a força vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Então, elas não vão se juntar, elas vão se afastar mais ainda. Aí, tu vai usar a lógica. Então, eles só podem o quê? Perder, porque perdendo elétrons, elas não vão ficar tão negativas. Então, a força vai diminuir. Tá ok? Vocês têm que ter cuidado na hora de analisar uma questão. Tu não pode perder questão por falta de análise de conceitos básicos. Isso é um conceito básico. Lembra? Tem questões fáceis, médias e difíceis no Enem. Certo? Tu não pode errar de jeito nenhum, são as questões fáceis. Essas daí tu não pode errar. Né? As médias, tu pode errar no máximo 2. Ou no máximo 1. As difíceis, tu pode errar mais de 1, aí tudo bem. Tá? Mas as fáceis, tu não pode errar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não, senhor. Então, vamos lá. Vamos lá. Durante uma aula de física, uma aluna de longos cabelos loiros começa a penteá-los, usando um pente de plástico. Após passar o pente pelos cabelos, nota que ele atrai pequenos pedaços de papel que se encontram sob sua carteira. Admirada, ela pergunta ao professor qual a explicação para tal fato. O professor pede que os demais alunos se manifestem. 5 deles deram respostas diferentes. Qual acertou a explicação? Vamos lá. O aluno A diz o seguinte: o pente é um bom condutor elétrico. Aí vamos lá. O pente é feito de quê, pessoal? Plástico. Plástico é um bom condutor elétrico? Plástico. Não. Não, então a letra A está o quê? É uma absurda, está errada. Está errada, muito bem. Então a gente elimina a letra A. Pronto. Vou farelo. Aluna B. O papel é um bom condutor elétrico? Também não. Também não. Inclusive, alguns papéis são utilizados como isolantes. Interessante. Por exemplo, os transformadores, dentro deles, as bobinas são enroladas com papel para isolar do óleo. Tem óleo dentro deles. Por exemplo, os capacitores. São os elementos que a gente já estudou. Dentro deles, os dielétrons são feitos de papel. Então, alguns são bons isolantes. Tá?
Letra C. Os pedaços de papel já estavam eletrizados. Não. Não. Não, nada a Tem ver. o tese no papel. Letra D. O pente ficou eletrizado por a... Trito. Faz Trito. sentido? Faz sentido. Faz, ao ficar penteando o cabelo, tu tá atritando os fios de cabelo com um pente. Então, a resposta certa, a letra D. D. De A dado. aluna D acertou. O pente ficou eletrizado por atrito no cabelo. Olha a letra E como ela é absurda, pessoal. Entre o pente e os pedaços de papel ocorre atração gravitacional. Nada a ver. É um mini Pelo amor de planeta. Deus, se o cara marcar essa, pode internar. Entendeu? Jesus. Cara, Então, tá olha na lá. universidade. Universo paralelo. Exatamente. Cara, se tu não tivesse noção nenhuma desse conteúdo, essa daí era uma... Tu, leu? Eu não sei responder, mas eu sei que essa não é. É assim que tu vai fazer a tua prova do Enem. Quando tu pegar a tua prova lá, tu folhear, tu vais atrás de quem? Das questões, primeiramente. Das questões de menor texto. Não interessa se é de física, biologia, se é de química, não me interessa. Porque a prova é de ciências. Tá? Eu não quero que tu acerte as 15 de física. Eu prefiro que tu erre as 15 de física, mas acerte as 15 de química e biologia. Tu faz 30 pontos. Tá certo? Mas o que não pode acontecer é tu, na dúvida de uma questão, tu marcar a que com certeza não é. Então, tu leu a questão, não sei resolver, Márcio, não sei qual é a saída, mas eu sei que essa não é. Então, tu elimina logo essa. Para no final, na hora do chute, porque o chute faz parte. Tá legal? Tu não chutar a questão impossível. Tchau. Com Deus, tá? Tudo, viu? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Não. Vamos lá. 2 corpos A e B de materiais diferentes, inicialmente neutros e isolados de outros corpos. São atritados entre si. Após o atrito, observamos que... Pessoal, qual é a característica do atrito? São 2 corpos, um eletrizado e um neutro, certo? Não. Não, são 2 Eles neutros. ficam cargas diferentes. Sim. E são 2 neutros, Para a gente poder eletrizar corpos por atrito, eu preciso ter o quê? O que ele fala aí, ó? 2 corpos de... Primeiro, eles têm que ser de materiais o quê? Diferente, sim. Diferentes porque na natureza nós temos corpos que têm a tendência de ganhar elétrons e outros de perder elétrons. Por isso que no atrito tem que ser corpos diferentes. E eles têm que estar inicialmente neutros. Quando tu atritas, como são de materiais diferentes, um vai ganhar e o outro vai o quê? Perder. Quem ganha fica como? Negativo. E quem perde fica positivo. Então, o resultado final do atrito é o quê? Corpos com sinais diferentes. Então, vamos lá. Então, a letra A diz o seguinte. Um fica eletrizado positivamente e o outro continua neutro. Não. Não. Um fica eletrizado negativamente e o outro continua neutro. Também não. Ambos ficam eletrizados negativamente. Não, o atrito sempre vai ter sinais diferentes. Então, com isso, tu elimina a letra C e também elimina a letra D. Resposta certa, então, só sobra quem? E. Um fica negativo e o outro fica positivo. Tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar as características dos processos de eletrização. Atrito.
Dois corpos materiais diferentes e eles têm que estar o quê? Neutros. Contato. Dois corpos materiais e iguais. Dos dois, um tem que estar o quê? Neutro e o outro eletrizado. Tá? Certo. Indução. Novamente, quantos? Dois corpos. Na indução, eu posso ter o quê? Corpos de mesmo material e corpos de materiais diferentes. Certo? Certo. Só que na indução existe contato físico, pessoal? Não. Não. Na indução, tu aproxima sem tocar. Por isso que para te eletrizar um corpo por indução, é necessário tu ligar o quê? O corpo neutro aonde? Não. Na Terra. Na Terra. Certo? Tá? Processo de indução, tu tem que ligar o corpo neutro à Terra para que ele ganhe ou perca elétrons. Aí vamos lá. Características agora. Atrito. Sinais diferentes. Diferente. Contato. Sinais iguais. Então, quando eletrizo por contato, os dois corpos vão ficar ou positivo ou os dois vão ficar o quê? Negativo. Indução, qual é a característica? Sinais Diferentes. Então, se um é positivo, o outro fica negativo. Assim, se um é negativo, o outro fica positivo. Tá ok? Isso tem que estar aqui, ó, na cabeça de vocês. Beleza? Tranquilo. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Fazer uma continha aqui. 3 pequenas esferas metálicas, A, B e C, idênticas, estão eletrizadas com cargas de mais 3Q, menos 2Q e 5Q, respectivamente. Determine a carga de cada uma após o contato, olha aí, essa aí que é importante, contato simultâneo entre as 3. Tá? Então, eu tenho 3 esferas e encosto as 3 ao mesmo tempo. Eu não faço contatos sucessivos. Isso quer dizer, eu pego a esfera A, encosto com B, e depois pego a B e encosto com C. Não. Eu pego as 3, A, B e C, e toco as 3 ao mesmo tempo. Seria mais ou menos isso daqui. Vamos imaginar aqui, ó. Eita, dá. Pronto. Beleza? Eu pego as 3 ao mesmo tempo, como se fosse aqui. Vamos imaginar que isso aqui são esferas, tá, pessoal? Só para imaginar. Imagina bem aí. A, B e C. Tá legal? Tá certo. Tá? Então, vem cá. Aqui nesse tipo de questão, eu vou usar o quê? O princípio da conservação da carga. Lembra? Na parte de eletrostática, nós temos 2 princípios. O primeiro a gente acabou de comentar em questões anteriores. Princípio da atração e repulsão. Tranquilo? O outro princípio é o princípio da conservação da carga, que diz que em um sistema isolado, a quantidade de cargas trocada entre os corpos se mantém constante. Eu até costumo brincar em sala de aula. Se entram 10 alunos na sala de aula, quantos tem que sair? 10 alunos. Isso. Né? A quantidade que eu tenho antes é igual à quantidade que eu tenho o quê? Depois. Então, vamos lá. Então, para resolver esse tipo de questão aqui, eu aplico o princípio da conservação da carga. Tá aí, ó. Quantidade antes é igual à quantidade depois. Então, antes, como eu faço o contato simultâneo, eu encosto as 3 esferas de uma vez só. Então, aqui eu tenho, ó, a carga da esfera A, que eu chamei de QA, mais carga QB, mais carga
QC. QC. Certo? Depois eu vou continuar tendo 3 esferas, porque eu encosto e separo. Tá certo? Aí eu vou ter uma nova carga que eu chamei de quelínea, uma outra nova também de quelínea e uma outra nova de quelínea. Márcio, por que ficou 3 iguais? Porque por causa dessa informação que ele fala aqui, ó, pessoal. Que as esferas são o quê? Idênticas. Iguais. Isso. Tá? Se as esferas são idênticas, isso quer dizer que a distribuição de cargas entre elas é igual. Por isso que todas vão ficar com o mesmo valor de carga. Por isso que eu botei aqui o mesmo valor. Quelínea, quelínea e quelínea. Tá? Se eu tenho 2 esferas de tamanhos diferentes, o que eu posso afirmar da troca de cargas entre elas? Vai ser igual? Não. Não vai ser igual. O que eu posso afirmar apenas é o quê? Que a maior esfera vai ter o quê? Maior carga. Maior carga. E a menor esfera vai ter a menor carga. Tá legal? É essa análise que a gente tem. Tá? Mas quando as esferas são idênticas, que é o que... Questões de cálculo sobre o princípio da conservação da carga, ele sempre vai trabalhar com essa ideia de que as esferas são idênticas. Por isso que eu posso afirmar aqui, todas são iguais aqui, ó. Substituindo os valores, o QA 3Q, o QB menos 2Q e o QC 5Q. Como são iguais, Q mais Q mais Q dá quanto? 3Q. 3Q. Certo? Certo. Agora, tu soma direto aqui. 3 menos 2, 1. 1 mais 5, 6. 3. Então, fico com 6Q é igual a 3Q. Como eu quero o valor de quelínea, o 3 que está o quê? Multiplicando, passa dividindo. Dividindo. Então, eu estabeleço que a nova carga das esferas vai ser o quê? 2. 3Q sobre 3, 6 dividido por 3, 2Q. 2. Tá ok? Tá. Tá? Princípio da conservação da carga, tá, pessoal? Tá. Márcio, quando que eu vou saber que eu posso usar esse princípio aí nos cálculos? Aqui, ó. Quando ele colocar que as esferas são idênticas. Ah, tá. Beleza. Tá? Tá, ok. Aí tu podes aplicar o que antes é igual ao que depois. Uhum. Tá? Tá, tranquilo, tranquilo. Vamos lá. 2 corpos, X e Y, são eletrizados por atrito. Tendo um corpo X cedido elétrons a Y, em seguida, outro corpo Z, inicialmente neutro, é eletrizado por contato com o corpo X. No final dos processos citados, as cargas elétricas de X, Y e Z são, respectivamente, Y é negativo. como é que é? Y é negativo porque ele recebeu elétrons de X. E aí depois teve o contato entre X e Z. Então Beleza. X que era positivo. Positivo, negativo e positivo. Pelo menos esse é o chute. No chute, tu ia positivo, negativo, positivo. Então, vamos montar um esqueminha aqui rapidinho. X e Y por atrito.
Beleza? Aí vamos lá, qual é a característica do atrito? Transferente. Beleza. Só que aí ele fala que o X cede elétrons, então ele perde. Então eu tenho que o ficou X, positivo. por ceder elétrons, fica Positivo. positivo. E o Y, por receber elétrons, fica negativo. Negativo. Tranquilo até aí? Tranquilo. Aí vamos lá. Depois ele pega quem? O Z e o X. O Z com X. O Z está neutro. E ele faz o quê? Contato. Qual é a característica do contato? Dois Sinais corpos, iguais. um Sinais neutro. iguais. Então, se o X está positivo, o Z também vai ficar como? Positivo. Então, a resposta é realmente a letra C. B. Como Não, ele C, quer, C, C. respectivamente, positiva, negativa, positiva. Positivo. Então, tá aí. Bem simples também. É bem simples. A gente percebe Só que conceito. certas questões que tu tem que saber o básico. Com certeza. Como eu falo, questões mais complexas, elas são vários raciocínios básicos que tu tens nela. Vamos lá. 7ª questão. Considere 2 corpos sólidos envolvidos em processos de eletrização. Um dos fatores que podem ser observados tanto na eletrização por contato quanto por indução é o fato de que ambas Contato e depois indução. A indução Não. eles ficam com sinais diferentes. Mas no contato, né? Sinais iguais. tem que interpretar a questão. Vocês não estão interpretando. Envolvidos em processo de A eletrização. gente já pode tirar a letra A, porque não tem o contato direto entre os corpos na indução. Deve ser um dos Deve ser corpos. ter. Ele quer uma característica que tem que acontecer Nas duas. B e C estão certas. em ambas. Olha lá, a palavra-chave aqui, olha só. Ambas, sim. Em ambas. Então, por Letra isso D. que a letra A... Letra D, não? A letra A tá fora. Letra D? Sim. Tô em C, mano. C, vamos lá. Ao fim do processo de eletrização, os corpos adquirem cargas de sinais opostos. Não. Não, porque isso só acontece na indução, não acontece no contato. Pois é. Que a eletrização por contato na. Quando Não, na ele quer uma característica que acontece tanto na indução como no contato. No contato, tá. Pois é, no contato eles terminam com cargas iguais. Estou te falando, tu não está conseguindo interpretar a questão. O Pablo já conseguiu aí. Interpretar a questão. Eu quero uma característica que acontece em ambos os processos. É uma característica comum, tanto no contato como na indução. Sim. Tem que ter. Um dos dois tem que estar eletrizado. Exato. Letra D. O contato tem que ter um neutro. E na indução também. Enquanto é um neutro, um é eletrizado. Por isso letra D. Isso aí. Tá ok? Tá certo. Isso daí é a característica coerente para os dois. Isso. Uhum. Tá ok? Tá. Acho que essa aqui é a última questão no material. Calma, amanhã tem uma outra live, né? Se eu não me engano, sim.
Não tenho certeza. Em uma esfera metálica oca, carregada positivamente, são encostadas as esferas metálicas menores presas em campos isolantes. E aí, alguém tá com o microfone ligado com a televisão ligada aí, tá atrapalhando. Não sou eu, não. As cargas que passam para as esferas menores, 1 e 2, respectivamente. Então vamos lá. Uma esfera metálica oca carregada positivamente. São encostadas esferas metálicas menores presas. A cabos isolantes. Pessoal, vamos Cara. desligar aí o áudio. Caraca. Alô, gente, desligar o microfone para o professor continuar a aula, por favor. Tá. As duas são positivas. Eu pensei nisso também, mas Aqui, ó, a esfera metálica carregada. A esfera tá positiva. E vamos lá. sim, a oca tá positiva Sim. e tem as outras que inicialmente são neutras. Neutras. Não, Sim. Então tá havendo contato. só que ele não diz que tipo, não sei. Vamos lá. Cara. Tá, vamos. Presta Tá, atenção. beleza. Sim. Quando tu eletrizas um corpo, para onde vão as cargas? Para o interior ou para a superfície? Pro interior? Pra superfície. Superfície. Então, aqui do lado de fora vai ficar aqui as cargas positivas, certo? Uhum. Tá? Dentro fica a carga elétrica? Não. Se as cargas elétricas ficam na superfície, dentro da esfera oca não tem nada. Lembra que é o que nós chamamos de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday. Verdade. Entendeu? Então a esfera 1 ela fica com carga igual a quanto? A 0. 0. E a esfera 2, por encostar do lado de fora, o contato, esferas o quê? O contato dá o quê? Sinais iguais ou diferentes? Iguais. Sinais iguais. Então, a resposta certa é 0 e positiva. Positivo. Tá ok, Tá pessoal? certo. Blindagem. Eu não tava lembrando desse conceito. Nossa. Tá? Então, a gente fica por aqui por hoje. Tá? Tá Amanhã a gente certo. entra no mesmo horário. Tá? Eu vou, Tá eu vou ok, pegar, Márcio. Tá certo. eu Obrigado, vou pegar questões professor. do livro de vocês, tá? Para resolver amanhã. Tá, tranquilo. Tá? Beleza. O 10, né? Ou é o 11? É, o livro 10. Tá certo. Tá? Obrigado pela aula, professor. Até mais. Um abraço. Obrigado, turma. Tá. Até a próxima aula, daqui a Obrigado. pouco. Com certeza. Obrigado, Márcio, pelo tempo aí. Tamo junto. Obrigado, Até amanhã. professor. Obrigado, Valeu. até mais. É.